sobre como restaurar força e função de assoalho pélvico lá no pós-parto. E por que eu trouxe essa live para vocês? Porque é muito importante a gente ter essa noção de que a paciente pode sim voltar lá no pós-parto com menos força, com menos função muscular. É bem comum que a gente passe exercícios para nossa paciente lá no puerpério imediato e ela nos relate que tem dificuldade ali na contração. Eu não estou conseguindo perceber tão bem essa contração. Estou com dificuldade em sentir a contração. Não está mais igual como era lá na gestação. Então, quando a gente vai avaliar essa nossa paciente, a gente vai perceber sim que alterou força, que alterou função dessa musculatura. E a gente, antes de tudo, a gente tem que pensar o porquê que vai alterar, né? Tanto via vaginal quanto uma cesariana, por que vai alterar essa força e essa função. A Ana colocou pra gente aqui, quanto tempo após um parto normal uma cesariana pode iniciar? Porque muitas pacientes não procuram os cuidados durante a gestação. Independente da via de parto, essa paciente ela pode voltar com a gente a partir de 40 dias. Então, nesse momento, ela volta para uma avaliação ali para o consultório. Se for uma paciente que você já acompanhe, essa paciente ela já vai receber orientações desde o momento que o bebê nascer, tá? 40 dias volta no consultório, mas assim que o bebê nasce, a gente já passa todas as orientações. E a gente vai ver que quanto antes iniciar, melhor vai ser para essa força e para essa função muscular. Deixa eu ver aqui, pronto. Então, vamos ver primeiro por que acontece essa alteração de força e de função no parto via vaginal, né? Então, durante o parto por via vaginal, a musculatura de assoalho pélvico, a gente tem aí um alongamento de 3 vezes o tamanho dela, o comprimento de repouso quando a cabeça fetal está ali coroada. Então, a gente tem 3 vezes mais, né, o alongamento ali da musculatura durante essa descida do bebê, durante o expulsivo, tá? Então, se a gente pensar só nesse alongamento, olha só quanta pressão, olha o impacto nessa musculatura ao longo dessa descida do bebê. A Vanessa colocou, tem um motivo para ser 40 dias, além da involução uterina? É esse restabelecimento corporal, Vanessa. A gente vai ter restauração de força, de função, né? Então, a gente vai esperando esse tempinho. Claro que assim, a gente poderia atender a paciente com 30 dias? Poderia, se estiver, por exemplo, ela teve uma laceração, tá tudo bem cicatrizado, tudo certinho, a gente já pode iniciar antes. Claro que sim, a gente pode atender essa paciente, por exemplo, fazer um laser nessa cicatriz, né? Fazer outras técnicas, mas o trabalho ali no consultório, onde a paciente vai voltar e vai fazer um acompanhamento, 40 dias é o número ideal, né? 40 dias é o tempo ideal para ela voltar ali com a gente, tá? Por esse restabelecimento corporal. Então, a gente viu que existe lá no momento do parto um alongamento de cerca de 3 vezes o tamanho da musculatura de assoalho pélvico, durante o momento que o bebê está descendo, está coroando nesse canal vaginal. E esse grau de distensão, que é um grau de distensão grande, ele vai poder resultar em algumas alterações para essa musculatura. Uma delas é a avulsão completa dessa musculatura. Então, a musculatura de assoalho pélvico vai romper ou de um lado ou de ambos os lados, que é um grau extremo de lesão, né? Eu comecei pelo grau extremo para mostrar para vocês o que pode acontecer de pior. Claro que a gente não tem só isso, né? Esse é um grau maior de lesão. A gente pode ter um aumento do hiato urogenital, diminuição da força dessa musculatura por esse alongamento, menos capacidade
capacidade de reduzir esse ato urogenital durante a contração de assoalho pélvico, acarretando aí em menor função, em menor funcionalidade dessa musculatura. Até tem um estudo aqui bem legal, que é um estudo com 1.749 mulheres no pós-parto, que eles analisaram aí depois de 12 meses de pós-parto, e eles verificaram uma incidência de incontinência urinária de esforço de 47,5% por conta dessas lesões no parto. E aqui eu só estou falando sobre incontinência urinária de esforço, mas pensando num grau de lesão assim, a gente pode ter prolapso, a gente pode ter incontinência anal. Então, essa paciente ela tem que ser acompanhada já nesse pós-parto para evitar ou para prevenir uma disfunção dessa que pode não aparecer já no pós-parto imediato e também para tratar caso já tenha ali uma disfunção instalada. E vocês devem estar se perguntando, né? Eu falei sobre o parto por via vaginal, vocês devem estar se perguntando, e via cesariana? Existe alguma alteração de força e de função? Que o bebê não vai passar nesse canal vaginal, né? E aí? Vocês acham que sim? Não? Tá? É muito comum que a nossa paciente ache que só o parto por via vaginal vai alterar ali, né, a região de assoalho pélvico. Mas a cesariana é uma cirurgia, né, envolve ali anestesia. Essa anestesia, ela pode alterar a função nervosa da região pélvica, né, pela proximidade, pelos cortes. E lembrando aqui que essa anestesia, né, ela pode provocar essa alteração nervosa. E essa alteração nervosa é no nervo pudendo. E o nervo pudendo é um nervo misto. Então, aqui a gente pode ter a alteração motora e a alteração sensitiva provocada aí por toda essa alteração de função nervosa em virtude de uma cirurgia, tá? Claro, ó, a Ellen colocou aqui, sim, o peso do neném estava sobre a musculatura de assoalho pélvico, era o que eu ia falar agora. Além da lesão no parto, a gente já teve uma sobrecarga de toda essa musculatura ao longo de 40 semanas. Então, ao longo de 40 semanas, essa musculatura já sofreu aí o impacto do peso do bebê. Então, independente da via de parto, essa minha paciente, ela já teve uma alteração ali de força e de função provocada por aquele peso, tá? Independente da via de parto. Mas lá no parto por via vaginal a gente pode ter algumas lesões nessa musculatura. No parto por via cesariana a gente pode ter alteração de função nervosa, que pode comprometer a parte motora e sensitiva. E também, independente da via de parto, a gente já teve a sobrecarga ali na região. Então, olha quanta coisa pode acontecer, independente da via de parto, que a gente tem que estar atenta. Já tem que ser falado lá na gestação para que a paciente se prepare, para que se prepare aquela musculatura e que ela tenha consciência também da importância desse retorno na fisio no pós-parto. Porque muitas acham que o trabalho finaliza no momento do parto. E não, a gente precisa mostrar para ela a importância dessa intervenção precoce, né? Desse retreinamento da musculatura, né? De restaurar aí força, de restaurar função. E a gente já tem na literatura que uma reabilitação ativa, precoce, ela vai ser importante para acelerar esse processo de cicatrização, né, de uma reparação, de remodelação ali do tecido, e que após essa lesão, essa reabilitação ela vai facilitar desobstrução capilar, melhorar a orientação das miofibrilas em regeneração e melhorar a propriedade de tensão elástica, da tensão muscular, essa tração muscular, tá? Então, é bem importante que a gente já comece, após o bebê nascer, já com esse retreinamento da musculatura, tá? Então, ali,
após o parto, a gente já começa essa ativação muscular de assoalho pélvico, principalmente, que eu tô falando aqui. Depois a gente pode fazer outras lives pensando em outras estruturas, mas aqui o foco é assoalho pélvico. Então, já no pós-parto imediato, a gente já vai trabalhar ali ativando essa musculatura. Então, esse é o primeiro ponto ali para o nosso trabalho no puerpério, tá? Puerpério imediato, a gente já vai trabalhar com essa ativação. E um estudo ele mostrou que essa intervenção no pós-parto, utilizando o TMAP, ele melhorou a espessura da musculatura de assoalho pélvico e diminuiu o hiato urogenital, que era o que a gente viu que pode aumentar, né? Esse treinamento nesse estudo, ele reduziu esse hiato dessa musculatura em repouso. E a gente já sabe, tá? Já é comprovado que existe uma correlação positiva entre a força da musculatura de assoalho pélvico e a redução da área desse ato urogenital. Quanto maior a força desse assoalho pélvico, menor vai ser esse ato. Então, melhor vai ser a continência, melhor vai ser esse suporte dos órgãos pélvicos por essa redução do hiato urogenital, que é feita através dos elevadores do ânus, tá? Então, isso aqui é bem importante de a gente já saber, porque com isso a gente já tem na cabeça, ó, esse é o objetivo da minha intervenção precoce. E outro estudo que fez uma análise com 100 mulheres nesse pós-parto, ele mostrou que a estimulação elétrica, né? Então aqui eu saí do TMAP e estou falando de estímulo elétrico. Então o estímulo elétrico aqui é para ativação muscular, eu estou falando de FES, que esse estímulo elétrico ele vai promover a contração passiva, né, e restaurar essa propriocepção que também pode ser perdida lá no pós-parto, e ela vai melhorar a estabilidade neuromuscular, despertar os nervos comprometidos ali durante essa compressão nervosa ali no expulsivo, de modo a promover essa recuperação da função nervosa. Essa recuperação da função nervosa ela pode estar envolvida tanto na parte motora quanto também na parte sensitiva. A Ellen colocou, você pode enviar esse estudo? Amanhã eu posso colocar para vocês alguns estudos ali nos stories para vocês poderem baixar, tá? Falando desse treinamento da musculatura e também dessa intervenção precoce, né? Desse trabalho no puerpério que a gente deve fazer. Outro estudo, ele também fez uma análise comparativa do efeito da reabilitação desse TMAP e mostrou que esse TMAP ele vai acelerar a reabilitação dessa lesão nervosa e muscular e na melhora dessa função da musculatura de assoalho pélvico, né? Então aqui a gente está falando de força e de função também. A Ana colocou, seria muito interessante as pacientes terem essa consciência da necessidade da físio, porque nossa avaliação da musculatura é mais meticulosa. Hoje a gente vê que as mulheres estão tendo mais essa consciência, né? Nem sempre ela espera o médico indicar a fisioterapia para estar ali com a gente, para agendar uma consulta, tá? Então é importantíssimo que a gente leve essa informação e ao longo da gestação é muito importante a gente já falar sobre esse assunto, falar da importância desse retreinamento lá no pós-parto, que o trabalho não finaliza ali no parto, tá? Então isso a gente já vai falando para ela e já vai também plantando essa sementinha para ela retornar. Que eu sei, eu atendo todos os dias ali no consultório, eu sei que não é fácil a paciente voltar no puerpério, às vezes a gente vai ter que chamar várias vezes, mas ela sabendo da importância, ela vai voltar. Pode ser que seja 6 meses depois, mas ela vai voltar. Muitas que tiveram bebês grandes, com o tempo perderam as funções e só descobrem com a nossa avaliação. E a Ana colocou essa perguntinha aqui, ó. Muitas mulheres, elas não vão perceber isso no puerpério imediato. Às vezes ela vai perceber isso 2 anos depois do parto, quando ela começar a ter uma perda urinária, né? Então ela percebeu ali
ela até sentiu uma diferença na região nesse pós-parto, mas ela só foi se dar conta do problema instalado quando algo aconteceu. Por exemplo, eu já tive algumas pacientes que voltaram para uma atividade física ali depois de 1 ano desse pós-parto e que naquele momento começaram a ter perda urinária, né, naquele momento de esforço um pouco maior, em virtude lá daquela alteração de força e de função que aconteceu no pós-parto, tá? Que aconteceu durante o parto e no pós-parto. Outro estudo aqui para vocês. Um estudo mostrou a junção do TEMAP com a eletroestimulação, né? Então, essa junção ela vai poder melhorar tanto força quanto função muscular, porque vai impulsionar aí o movimento passivo dessa musculatura. Eu até coloquei um post nessa semana sobre o músculo quando está muito fraco no pós-parto, que o TEMAP ele tem muita evidência, mas nem sempre a gente vai conseguir iniciar com esse TEMAP. Então a gente vai ter que entrar aí com a eletro, né? Então a gente entra com a eletro, trabalha esse estímulo passivo, depois ativo assistido junto com a eletro, que isso vai fazer com que expanda os vasos sanguíneos, a gente vai melhorar ali o suprimento sanguíneo, melhora a fluidez, melhora a microcirculação desse músculo, restaura ali toda essa função metabólica, função de condução nervosa e a sensibilidade também desses tecidos, né, que podem estar alteradas aí ao longo desse pós-parto. E essa junção do TEMAP com o eletro também vai restaurar essa função de condução nervosa, né? Vai melhorar ali a contração e o relaxamento desse tecido e melhorar com isso a elasticidade muscular, que também pode estar alterada por conta da lesão. Depois, no caso clínico que eu vou trazer para vocês, essa paciente ela teve uma lesão no pós-parto, durante o parto. Então, ela também teve uma alteração ali daquela elasticidade. A estimulação elétrica, ela também vai inibir a secreção de prostaglandina, reduzir a permeabilidade da região ao redor ali dos tecidos, melhorar o estado patológico dessa exsudação, reduzir edema, melhorar o processo inflamatório dessas alterações causadas lá no parto e também trabalhar esse restaurar a função, tá? Então, assoalho pélvico, o TEMAP e a estimulação elétrica é o que a gente tem de mais evidência aí para restaurar força e função. Depois, quando eu for discutir com vocês os casos, a gente vai saber quando usar cada um, né? Ou se eu já uso os dois, ou se eu uso só eletro, tá? Porque a gente precisa entender também quando incluir cada técnica. Outro estudo mostrou pra gente, uma investigação de 200 mulheres nesse pós-parto, mostrou que uma intervenção com o TEMAP, ela trouxe uma restauração dessa função e força em 86% da amostra que fez o TEMAP. Em comparação com o grupo controle, que teve uma melhora dessa função e de força no pós-parto, só desse retorno gradual das funções em 56%. Tá? Então, é de 86 para 56. Então, olha só, são 30% a mais que essa paciente vai retornar mais rápido, com melhor função, melhor propriocepção, trabalhando aí com o TEMAP. Tá? Então, só retomando aqui algumas informações. A gente vai trabalhar já no puerpério imediato com o TEMAP, porque lá no puerpério imediato a gente não vai conseguir atuar com a eletroestimulação, a não ser que você já esteja ali, tá? Mas a gente vai trabalhar com o TEMAP ao longo desse período até a nossa consulta e depois lá na nossa consulta a gente vai avaliar a necessidade dessa eletro também. Deixa eu ver que as meninas estão perguntando aqui. A Ana colocou, a liberação também ajuda porque retornam bem sensíveis e com pontos gatilhos. Um exemplo que eu vou trazer para vocês, essa paciente tem dor, então a gente já vai discutir esse assunto.
No caso de fissura pós-parto, ajuda também? Fissura anal? A Ellen perguntou. No caso de fissura anal, também. Por quê? Porque trazendo mais sangue para a região perineal, a gente também favorece ali a cicatrização desse tecido. Hoje a gente tem aí o laser que a gente consegue utilizar, é uma técnica muito legal, mas o próprio TMAP, ele está associado aí com a melhora da cicatrização da região, tá? Então, por isso que é importante essa paciente fazer desde o puerpério imediato, e assim a gente vai favorecer toda a vascularização e melhor cicatrização de toda a região, tá? Então, vamos lá, vamos discutir casos clínicos agora. Eu trouxe 2 casos para vocês, um de parto via vaginal e o outro de parto via cesariana. Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, o primeiro caso, tá? Eu vou falar mais pausado aqui, se vocês quiserem anotar, mas fiquem tranquilos que a live também vai ficar salva, então depois dá para retornar nesse caso clínico. Então, o primeiro caso, paciente de 32 anos, pós-parto via vaginal, 47 dias de pós-parto. Relata incontinência urinária de esforço aos médios esforços nesse período de pós-parto. Laceração grau 2 com sutura da região, com dor ao toque na avaliação nessa cicatriz e sem retornar ainda para a relação sexual. Dor ao toque na cicatriz e dor ao toque também internamente. Na avaliação de assoalho pélvico dela lá na gestação, era assim: P de 3, E de 7, R de 6 vezes, F de 8 vezes, elevação positiva, não tinha contração muscular de outros músculos, né, co-contrações, e tinha uma pré-contração efetiva, então T positivo. Então, retomando, P de 3, E de 7, R de 6, F de 8, E positivo, C negativo e T positivo. Já na reavaliação de pós-parto, então depois de 47 dias desse parto, a paciente retornou com P de 1, E de 2 segundos, R de 2, F de 4, E negativo, C positivo e T negativo. Vocês perceberam o quanto reduziu força e função muscular? Então, ela tinha aí um P de 3, ela passou para um P de 1. Um E de 7 passou para um E de 2. Olha quanto que ela perdeu de resistência, né? Então, ela tinha uma pré-contração, tinha uma elevação dessa musculatura, fazendo a função, fechando esse ato, e ela teve toda essa perda de função no pós-parto. Pensando nessa paciente aqui, meninas, o que a gente poderia fazer, né? Lembra que eu falei que ela tinha dor, né? Então, se a gente pensasse já numa eletrointerna, a gente já não conseguiria trabalhar de uma forma tão efetiva, porque iria provocar um pouco mais de dor para ela, gerar mais tensão. Então, o primeiro ponto aqui seria trabalhar em melhorar essa elasticidade, reduzir esses pontos de dor. Lembra da live de terça que a gente falou sobre a massagem perineal além da gestação? Aqui entra a massagem perineal. Então, nessa paciente aqui, a gente poderia trabalhar nessa cicatriz, nesses pontos de tensão muscular que estão gerando dor, que estão gerando alteração dessa função, a gente entraria aí com a massagem perineal. A Bianca colocou liberação, coordenação e fortalecimento. Muito bem! Então, a gente vai falar também desse fortalecimento. Esse fortalecimento num P de 1 é indicado que a gente comece com a eletro. Então, a eletro, eu trabalharia aqui com essa paciente uma eletro externa, então em centro tendíneo, visto que essa paciente ela sente essa dor, né, ao toque, então seria incômodo para ela utilizar a sondinha. E essa eletro seria FES, trabalhando fibras lentas. Por que fibras lentas?
porque eu quero um despertar muscular. E quando a gente ativa aí as fibras lentas, quem é que se ativa primeiro? As fibras rápidas. Então eu vou trabalhar em conjunto essa consciência perineal. Uma contração lenta para ela perceber bem e um relaxamento lento também, para ela perceber também o relaxamento. Então, além desse eletro e além da massagem perineal, a gente poderia usar a vibração, tanto nessa cicatriz, para reduzir toda essa lesão ali, para melhorar essa cicatriz, mas a gente poderia também trabalhar essa vibração para reduzir dor e para melhorar a consciência perineal, né? Porque não é só eletro que a gente utiliza para restabelecer, para despertar muscular. A gente também pode usar a vibração, tá? Então são duas técnicas que a gente pode associar. A vibração, ela tem aí um efeito também de trazer mais vascularização para a região, né? A vibração. Então eu poderia trabalhar com a vibração, com a massagem, com a vibração e com o eletro depois, porque assim a corrente elétrica ela tem mais efetividade nesse tecido melhor vascularizado, tá? Lembra que eu falei na live de terça que antes da eletro a gente poderia fazer uma fricção do tecido? Então olha só o caminho que eu percorri: massagem perineal, vibração e a eletro. A Ana perguntou como é a vibração. A gente usa com o peridel com a ponteirinha lisa, tá? Tem vários posts sobre ele, tem reels sobre ele no meu Instagram, ali no meu feed. Se você não conhecer depois, vai lá dar uma olhadinha. É uma ótima ferramenta para a gente trabalhar no consultório, tá? Mas para paciente em casa, a gente poderia indicar até um bullet para ela utilizar nessa região da cicatriz, na região de períneo, até para restabelecer ali vascularização, sensibilidade, também daria para trabalhar. E o TEMAP a gente também iria incluir para essa paciente, porque a gente precisa trabalhar esse restabelecimento de força e de função. Então, nesse primeiro momento, a gente iria trabalhar com o TEMAP junto com a eletro. Por quê? O estímulo passivo da eletro, junto com a ativação muscular, vai favorecer com que a paciente perceba muito mais, né? Retorne muito mais essa função muscular, tá? Então, não trabalharia o tempo inteiro dessa eletro com a ativação em conjunto, não, deixaria mais para o final, depois que ela percebeu bem aquela ativação com eletro, daí a gente entra com a ativação em conjunto dessa musculatura, tá? Ela tá com P de 1, então a contração extremamente fraca, pouca resistência, então ela não vai conseguir fazer esse treinamento por um longo período, tá? Então cuidar também com essa fadiga muscular. Então nesse primeiro momento a gente vai trabalhar o TEMAP bem para esse restabelecimento dessa consciência perineal, né? Restabelecer toda essa sensação, essa função. E a gente também vai trabalhar, além desse TEMAP junto com a eletro, trabalhar em diferentes posturas para ela perceber bem essa contração, indicar aí um treinamento leve, mas indicar para casa, para que ela também se esforce nesse treinamento, porque não adianta só vir a físio, né, e ficar os outros 6 dias sem trabalhar essa musculatura. A gente sabe que no pós-parto ela não tem todo o tempo que ela tinha lá na gestação, né, porque agora tem um bebezinho para ela cuidar, para ela amamentar, mas é muito importante que ela tente incluir esses exercícios na rotina dela. Tá lá sentada amamentando? Quem sabe a gente já inclui esse TEMAP aqui, né, nesse momento. Foi tomar um banho? Quem sabe inclui naquele momento, para que ela não tenha que parar, pedir para o marido cuidar do bebê um momento, para que ela possa fazer os exercícios. Não, tentar juntar aí na rotina dela esse TEMAP, que vai ser super importante para restabelecer essa força e essa função muscular. Meninas, alguma dúvida sobre esse caso aqui? Vou tomar uma água. A
Aqui eu tô trazendo para vocês bem essa visão de restaurar força e função. Mas tudo que a gente percebesse a mais numa avaliação de uma paciente no puerpério, a gente iria trabalhar também. Por exemplo, uma dor na lombar, uma alteração de mobilidade pélvica, tudo isso deveria ser incluído também, tá? Não, o foco não pode ser só ali. Aqui a gente está conversando sobre melhora de força e de função muscular, tá? Vamos para o segundo caso, então. Paciente de 35 anos, pós-parto cesariana, 52 dias de pós-parto, sem queixas nesse momento, cicatriz com boa aparência, sem pontos de aderência e de fibrose. Deixa eu só ver que as meninas estão perguntando. A Cíntia perguntou, quando você inicia físio no puerpério? A físio no puerpério, desde que o bebê nasceu, a gente já retoma o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. A físio no consultório, a gente vai voltar em 40 dias, tá? A Ana colocou, eu não tenho peridel, consigo fazer o bom trabalho? Com certeza, Ana. Mesmo sem o peridel, tu consegue até com um bulletzinho que custa às vezes R$12, vai trabalhar com a mesma função da vibração ali nessa cicatriz, nesse períneo, para restabelecer essa função. Dá para trabalhar sim, tá? E até sem a vibração, tu pode só usar a eletro e o TMAP, tá? Também dá para trabalhar. A Carol colocou, é possível trabalhar resistência sendo que a paciente não consegue manter nem um segundo de contração? Dá para trabalhar se a gente testar aqui a submáxima. Então, a tua paciente contraiu 1 segundo na máxima. Tu pode testar quanto que ela consegue manter trabalhando ali numa contração com a metade da capacidade dela, com 50% da capacidade da contração voluntária máxima, tá? Então, geralmente a paciente vai conseguir sustentar um pouco mais quando ela não faz uma contração máxima, tá? Então, a gente também tem que testar. É o mesmo esquema da avaliação, então eu vou testar quanto de tempo ela vai conseguir sustentar na submáxima e depois quantas vezes ela consegue fazer ali por aquele tempinho que ela conseguiu na submáxima. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Jéssica, você acha o feedback essencial para atender gestante? Eu vou falar lá no Master Físio que a gente consegue atender com um biofeedback que você já tem na sua mão. Então, para começar a atender, não precisa de biofeedback. Claro que depois que a gente começa, né, que você quiser investir, que você tiver esse dinheiro para investir, você pode sim usar um biofeedback para atender gestante sim. As pacientes que não fizerem TMAP na gestação conseguem executar no puerpério? Ellen, as pacientes que você não atendeu na gestação, eu não recomendo que já oriente ali no puerpério. A gente não sabe nem como ela consegue fazer, se ela consegue fazer, se ela não está fazendo uma contração aí paradoxal, né? Uma contração contrária, expulsando essa musculatura. Então, eu não oriento, a não ser que essa paciente venha no meu consultório para eu avaliar como está essa musculatura. As pacientes que estão em acompanhamento comigo na gestação, sim, elas vão fazer esse TMAP no puerpério já depois desse parto. A Kelly colocou, minha paciente está de 5 dias de pós-parto vaginal, está com muitas dores em região sacral. Algo que eu possa ajudar agora. Nessa região sacral, muito provável que seja pela distensão, pela abertura dessa pelve no momento do parto. E essa região ali está sofrendo agora com esse efeito do retorno. Uma questão que eu oriento muito para as minhas pacientes. Uso de bolsinha de água quente na região para relaxar bem, para liberar esses ligamentos. A gente pode atender ela trabalhando com terapia manual na região, até com TENS em região sacral também dá para trabalhar, tá? Tudo isso pode associar nesse momento agora.
Meninas, mais alguma pergunta pra gente ir pro segundo caso? Então vamos lá. Paciente de 35 anos, pós-parto cesariana, 52 dias desse pós-parto, sem queixas nesse momento e cicatriz com uma boa aparência, sem pontos de aderência ou pontos de fibrose. Então aqui é uma paciente com o que teve um parto por via cesariana, 52 dias de pós-parto. Na avaliação de assoalho pélvico dela lá na gestação, olha só, P de 4, E de 6 segundos, R de 8 vezes, F de 10 vezes, E positivo, C negativo e T positivo. Olha só, é uma paciente com 5 estrelinhas aqui. Já na reavaliação de pós-parto, essa paciente tinha um P de 2, um E de 3 segundos, um R de 2, um F de 5 vezes, existia elevação, mas estava reduzida, não tinha cocontrações e ela estava com T negativo agora, então não tinha pré-contração. O que a gente poderia fazer nesse caso dessa paciente que teve um parto por via cesariana? Qual seria a diferença aqui pra gente? Cicatriz tá ótima, não tem cicatriz lá em assoalho pélvico, não tem dor em assoalho pélvico. Então, o nosso foco aqui seria bem trabalhar essa musculatura de assoalho pélvico. Ela perdeu força, então ela saiu de um P de 4 e foi para um P de 2, sustentava 6 segundos e caiu para 3 segundos. Então, teve uma queda aí grande dessa resistência, não tem mais a pré-contração, então a gente precisa trabalhar tudo isso. Aqui nesse caso, a gente poderia iniciar já com eletro intracavitária. Por quê? Porque aqui não tem dor, né? Aqui a gente poderia já trabalhar com eletro para restabelecer bem essa consciência perineal, já trabalhar bem para restabelecer condução nervosa, melhora de fibra muscular, para a gente já trabalhar, eu digo para as minhas alunas que é já trabalhar com um pancadão da eletro, para que essa paciente sinta bem esse estímulo e comece a retornar ali o que ela tinha de força e de função. E essa eletro aqui a gente também poderia se guiar para fibras mais lentas, para ativar esses dois tipos de fibra em conjunto. Aqui a gente também poderia solicitar ativação em conjunto do TMAP, né? Poderia ser até nos últimos 5 minutos dessa eletro, para favorecer ainda mais esse retorno de força e de função, tá? Essa paciente, ela não tem queixa de perda urinária, ela não tem queixa nenhuma, como na anterior. Na anterior ela já tinha. Mas aqui, né, a gente quer trabalhar também o quê? Pré-contração. A minha paciente perdeu a pré-contração. Ela não tem queixa, mas ela pode daqui a pouco ter, né? Então a gente também vai trabalhar aí, instruir como que ela vai fazer essa ativação durante o esforço, para melhorar aí também essa ativação muscular, porque ela tinha essa pré-contração e agora ela não tem mais, então a gente tem que retornar com essa função. Lá na outra paciente, ela estava com P de 1, então primeiro a gente tem que restabelecer consciência, depois a gente vai trabalhar assim também a pré-contração. Conseguiram entender tudo que eu falei hoje aqui para vocês? Hoje eu trouxe bastante informação, tá? Mas o ponto-chave dessa live é saber, né, como que essa paciente ficou nesse parto. Então, quando a paciente relata para vocês que o bebê nasceu, pergunta para ela, como que foi esse parto? Foi parto via vaginal? Foi cesariana? Teve laceração? Não teve? Tem dor, né? Então, tudo isso vai nos guiar se pode ou não alterar alguma coisa na força e na função, porque não é nem sempre vai alterar tanto assim como eu trouxe aqui para vocês, tá? Mas a gente pode sim ter aí alterações bem grandes dessa força e de função. Então,
vamos perguntar para a nossa paciente, já vamos orientar ela ao longo da gestação sobre os benefícios de voltar a ativar essa musculatura o quanto antes. Bebê nasceu, a gente já vai passar as primeiras orientações para ela. Ao longo desse puerpério, a gente vai perguntando como é que ela tá, tem alguma queixa? Lá com 40 dias, a gente vai chamar a nossa paciente para consulta, daí ali a gente vai reavaliar essa musculatura, verificar as demandas e as necessidades daquela paciente, verificar o que a gente precisa, né, trabalhar. É a eletro sozinha, porque a paciente não tem a força adequada ali, ela não está conseguindo trabalhar de forma ativa, ou a gente já consegue iniciar só com TMAP. A gente inicia com TMAP, pode trabalhar com biofeedback, pode trabalhar com o treinamento sentada, em pé, e assim a gente vai evoluir, tá? Mas é muito importante que a gente já retome o quanto antes com todo esse treinamento. A Ana colocou, muito importante a informação para a paciente compreender a importância do tratamento. Paciente que sabe o que ela está fazendo, que sabe o que está acontecendo com ela, é uma paciente que tem muito mais aderência ao tratamento. Se eu não sei o que eu tenho, se eu não sei para que eu estou fazendo aquele exercício, qual a chance de eu me engajar naquele tratamento? Tá? Então, o ponto fundamental é a educação em saúde. Se a gente educa bem em saúde, essa paciente vai ter sim uma boa consciência da importância desses exercícios.